Olha só, a notícia que a gente vai dar uma conferida aqui rapidinho. Trata a seguinte: Pedrinho foi convencido a não demitir Carille neste domingo, diz jornalista. O Pedrinho foi convencido a não demitir o Carille. O presidente foi, na tarde deste domingo, dia 6, por algumas pessoas ligadas à diretoria do Vasco a não demitir, pelo menos por enquanto. O técnico Fábio Carille, na conversa entre as principais lideranças do Vasco, o fraco desempenho, né, do treinador nos dois últimos jogos foi o principal assunto da pauta. A dificuldade em encontrar um novo nome e a proximidade dos jogos contra o Puerto Cabelo, terça-feira, foram fundamentais para que Carille ganhe uma sobrevida, e a situação do treinador no momento segue extremamente desconfortável. Ou seja, ele vai continuar no Vasco, por mais que o Pedrinho está ali com o intuito de demiti-lo, mas tem pessoas de dentro também pedindo ele para não fazer isso, talvez não seja a opção. Agora, uma pergunta. Imagina chegar agora no jogo contra o Puerto Cabelo e os jogadores, todos eles desnorteados pelo que ocorreu, né? Porque os jogadores ali passaram um perrengue, né? E perde esse jogo. Imagina como vai ser frustrante a permanência dele mais um jogo. Não dá, filho. Cara, eu ouvi, né, li aqui notícias de que no avião, né, no voo de volta para o Rio de Janeiro, teve um desconforto total, tá, dentro do avião, os jogadores chateados com a situação, e o clima ficou tenso, cara, após essa derrota, né, ficou um clima pesado. A culpa também está caindo para cima do Marcelo Santana, tá? Ele também é outro que está sendo muito cobrado por ter feito aí, talvez ter deixado, né, de fazer umas contratações melhores, né, uma busca melhor por contratações. Tem sido muito criticado por não ter entregado aí o que boa parte da torcida imagina que era para ser entregue, né? Então, essa decisão de manter o Carille, cara, até mais um pouco aí, fica complicado, porque se perder nesse jogo da Sul-Americana, para o fraco time do Puerto Cabelo, vai se complicar. Aí, se ele não for demitido, porque aí também agora tem um detalhe, né? Se os jogadores quiserem derrubar o treinador, após esse vexame que fez passar aí contra o Corinthians, né, cara? Tu Se viu o eles que o quiserem Verratti falou lá, derrubar o né? treinador, Tu viu o que o Verratti falou na entrevista, né? O Verratti, ele demonstrou literalmente que ele foi totalmente contra a decisão de campo que o Carille tomou, né? O Reginaldo Regis da Silva. Esses jogadores não se encaixam no esquema do jogo do Diniz. De fato, não se encaixam, não tem nada a ver o esquema do jogo do Diniz. O Diniz, pô, você que acompanhou muito o Diniz de perto naquela época lá do Vasco, né? Você estava muito mais próximo do que eu. Você pode dar mais ou menos um detalhamento de como é esse estilo de futebol do Diniz, Diego? cara, ele busca muito essa questão do toque de bola, né? Sair jogando desde o goleiro, né? Passa por todo o pé de todos os jogadores possíveis para tentar jogar. Não vejo que o Vasco tenha jogadores com perfil que o Diniz gosta, né? Porque é para fazer esse toque de bola, essa saída do início. E é uma situação que com o Diniz, na minha visão, também não daria certo, cara. Ficaria uma coisa muito terrível. E como o amigo até falou aí nos comentários aí, com o Diniz o Vasco brigaria para não cair e provavelmente seria rebaixado. Pro Vasco aí só quando o Vasco reformular todo sua diretoria e ter pessoas competentes ali para poder dar ao público vascaíno, ao torcedor vascaíno, a felicidade que merece. O Ageu, o quê? O Ageu do Ouro. Tirar o Carille para pôr o Diniz, desse jeito o Vasco vai tomar no. Meu parceiro, é isso Exatamente, aí. cara. Tirar o Carille para colocar o Diniz é melhor deixar o Carille mesmo. Que aí você não paga multa rescisória nenhuma, né? Não precisa fazer uma. Porque aí você vai demitir o Carille, ter que pagar a multa, contratar o Diniz e depois ter que pagar a multa também, porque obviamente também vai ter que demitir o Diniz, aí é só dinheiro jogado fora. E o outro detalhe que o Carille errou muito ontem foi o Ryan, ter colocado o Ryan de centroavante, cara. O Ryan na seleção lá, sub-20,
no campeonato lá que ele disputou, né, com a seleção foi campeão, ele jogou de ponta, cara. Ele é um ponta. Como que bota o cara de centroavante? É. É inadmissível. O Ryan, ele até que inicia sua trajetória como centroavante na base do Vasco, só que ele foi adaptado para jogar na lateral, né? Porque o Vasco deu prioridade a Verratti, a outros jogos. Então ele teve que se reinventar, na verdade. E É, aí, cara, a gente vê que nessa reinventada que ele deu no posicionamento dele, ele se destacou muito mais jogando pelos lados de campo, né? Ele melhorou ali, pode ver que na seleção brasileira tem um centroavante fixo lá e ele é o lado de campo. E lá ele arrebenta. Aí o pessoal até comentou ontem, o Ryan só serve para jogar na seleção. Não é que ele só serve, é porque na seleção ele tá jogando numa posição que ele tá conseguindo, considerando ali para ele mais confortável, onde ele tá conseguindo performar. sim. Então, bota ele agora do nada como centroavante ali, depois de anos e anos sem jogar como centroavante, para ele ali é tudo novo, volta a ser tudo novo, entendeu? Aí fica É, complicado. é uma coisa que não tem lógica.